E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quão profundamente triste, não é? Para Eva, quão triste. Tudo era uma questão do que era bom para o paladar, boa aparência, bom para um campo inteiramente novo de descobertas e conhecimentos. Deus havia declarado que aquele fruto era mau e ruim, tão ruim que poderia os matar, mas Eva e então Adão escolheram acreditar o contrário, que isso seria muito bom e que isso lhes conferiria um status desejável. Amigos, nós observamos isso em nossa sociedade atual, onde os valores de Deus são flagrantemente trocados em favor do que as pessoas querem fazer para satisfazer as suas luxúrias e as suas aspirações egoístas. Tudo hoje em dia é uma questão do que eu prefiro, o que é melhor para mim, o que está de acordo com o meu gosto, o que eu posso fazer para satisfazer as minhas buscas egoístas. Tudo hoje em dia é uma questão do que é melhor para mim. Se Deus tem declarado algo como mal, algo como perverso, algo como errado em sua palavra, algo que por fim levará à morte, então o homem acaba por legalizá-lo e fazer uma parada para expor tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. É assim que nós nos encontramos em nossos dias. Os valores de Deus são rejeitados e nós pisamos por cima dessas verdades. A partir do momento em que Eva pesou as palavras da serpente e ela contemplou um fruto proibido e desejou seus supostos benefícios, e até aquele momento de ela ter pensado e contemplado, em que a sua mão então se levanta para tomar daquele fruto e comer, certamente um período de alguns segundos, talvez minutos, passaram entre contemplar e ponderar aquela coisa e tomar daquele fruto. Um tempo de segundos ou minutos se passou, durante o qual um grupo de pecados se desenvolveu como um avalanche dentro da mente e do coração de Eva. O pecado começou, portanto, momentos antes que a fruta fosse realmente tomada. E não só um pecado, uma ofensa, mas, amigos, muitas que se uniram em um pecado composto e terrível e maligno em proporções. Que coisa pequena, algumas pessoas dizem, não é? Veja essa Bíblia, veja esse livro dos cristãos, essa Bíblia, este livro. Que coisa absurda, dizem os cínicos, não é? Que todo o futuro da raça humana deveria se transformar ou ser transformado por um pequenino ato de desobediência, tomar uma única fruta e comer. Que coisa ridícula, que coisa absurda, que deveria Deus colocar tudo que nós vemos em nossa volta e todo o futuro da humanidade seria transformado por um único ato, tomar uma fruta e comer. Bem, mas você pode também descrever toda a destruição de Hiroshima e Nagasaki apenas em termos de uma pequena fissão nuclear que ativou uma bomba atômica. Nós não olhamos apenas para a tomada da fruta e a ingestão da fruta, mas tudo que imediatamente se envolveu e nasceu ali por trás disso. Não apenas o dedo no gatilho, mas a mente que está por trás do ato e o resultado do ato. Isso é o que Deus tem dito. Eva disse a si mesma: isso é o que eu tenho direito de ter, isso é o que eu tenho direito de possuir. Deus está injustamente mantendo isso, escondendo isso longe de mim. E foi então naquele momento que a raça humana desviou o seu olhar de seu Criador, e todos os valores opostos e antivalores passaram a existir, e os opostos da vida, do amor, da pureza e da beleza entraram na existência humana. Quantos pecados estão envolvidos neste pequeno ato? Você já se perguntou, já parou para pensar? São inúmeros, não é? Observe a sequência de pecados no versículo de número 6. Nós lemos essas palavras: e viu a mulher que a árvore é boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Roubo, tomou do seu fruto. Desobediência, comeu quando Deus disse: não comerás.
Assassinato deu também ao seu marido, rebelião, e ele comeu com ela. Formação de quadrilha, comeu com ela, os dois juntos em um coluio. Ingratidão, descrença, deslealdade, orgulho. Por trás de cada pecado, meu querido amigo, há uma família de outros pecados. Um pequeno ato, uma pequena fruta. Pense sobre um pecado em particular, o pecado do adultério. Que pecado horrível e destrutivo. Será que alguém um dia, um homem ou uma mulher, sai pela rua e de repente tropeça e adultera do nada, sem ter previamente pensado a respeito disso? Claro que não. Antes que um pecado como esse venha à superfície da realidade, em sua mente, em seu coração, ele contemplou a possibilidade deste pecado e o desejou. Ela buscou e em seu pensamento ele já adulterou, em seu pensamento ela o fez. E então muitas oportunidades se levantaram para colocar os seus olhos sobre o corpo de uma pessoa que não era o seu esposo ou esposa. E aquele desejo no íntimo foi se formando, aquela concupiscência, uma mentira, uma deslealdade, uma traição no coração, uma inveja, uma cobiça. Tudo isso se formou antes de que aquele homem ou aquela mulher traísse a sua esposa. Assim, o pecado não foi apenas colocar a mão sobre uma fruta. Nós lemos sobre o resultado e a consequência do pecado no versículo de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Inocência perdida, malícia toma conta da alma. Então foram abertos olhos de ambos. E aqui, meus queridos amigos, eles adquiriram uma consciência do pecado, uma consciência do bem e do mal. Uma consciência do bem e do mal, por experiência do mal que causaram e o bem que perderam. E aqui está dentro de cada um de nós. Você e eu possuímos esta consciência do bem e do mal. E todas as vezes que nós estamos prontos a pecar contra o nosso Criador, há dentro de nós um alarme, uma sirene que se levanta e soa dizendo: isso é errado. Esse é um pecado contra o meu Deus. Mas nós seguimos em frente, passamos um rolo compressor sobre a consciência para pecar e para justificar o nosso pecado e para dizer: eu tenho direito, eu não aguento essa pessoa, eu tenho direito à felicidade, à vida e à liberdade, eu tenho direito de crescer, eu tenho direito de fazer o meu destino. E a nossa consciência nos acusa, e ali naquele dia nós adquirimos essa consciência do bem e do mal. Assim nós não somos inocentes diante de Deus. O resultado do pecado foi esta inocência perdida. Então nós lembramos sobre a vergonha e o remorso que eles nunca tinham experimentado antes. Conheceram que estavam nus. Satanás, meu querido amigo, pare para pensar. Satanás prometeu dar a eles um imenso, um grandioso conhecimento. No dia em que comeres, certamente sabereis coisas gloriosas e profundas, como Deus sabe. Essa foi a promessa da mentira do diabo. Satanás lhe prometeu que receberiam um grande conhecimento. E aqui está o conhecimento que receberam: da sua falência moral, da sua vergonha, da sua morte, do seu distanciamento de Deus. Você terá prazer com aquele pecado, ele te satisfará, você terá liberdade na vida. Aqui está a promessa do diabo. Agora eles conheceram, agora eles experimentaram o mal e o bem que perderam por terem crido na mentira e se rebelado contra o seu Criador.